Amém. Vocês estão bem? Graças a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Diga isso para o seu irmão: o Senhor é bom em todo tempo. Glória a Deus. Nós precisamos sempre confiar na bondade e na misericórdia do Senhor, que nos acompanha todos os dias da nossa vida. Ontem nós estávamos aqui nas primícias de oração e adoração. Convoco você a separar esse primeiro sábado do seu mês. Em agosto, o Senhor tocou no meu coração, nós faremos uma primícia um pouquinho diferente. Nós vamos fazer uma mini vigília. Nós vamos começar às 9h30 da noite e vamos até às 11h30. Até porque também para a locomoção dos irmãos, tudo. E depois nós vamos ter... Vai ser bem dinâmico, porque mesmo que seja um tempo de mais ou menos 3 horas, mas tem que ser um pouquinho dinâmico para a gente não perder o ritmo e não ficar aquele só pregações e tal, mas nós vamos ter, obrigado meu filho, tempo de oração, de intercessão. E quando nós estávamos aqui em intercessão, em oração, em adoração ao Senhor, recebemos uma notícia lá da nossa família. A minha cunhada está grávida e a previsão do bebê é para setembro, mas ele não está ganhando peso dentro do ventre, e a sugestão dos médicos era tirar a criança para ela engordar fora, né, da barriga. E aí estava tudo certo já para fazer a cirurgia. Ela foi ontem para ser internada, mas Deus é um Deus de milagres, é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia. E ontem, nesse momento, quando ela fez a ultra, o médico constatou que a criança tinha engordado 300 gramas. Em 2 dias ele recebeu que não ganhou em semanas. A gente sabe que uma criança que nasce prematuro tem toda uma questão, né? Mas Deus é um Senhor, que Ele está à frente das nossas vidas, Ele está cuidando de nós, Ele não nos deixa só. E receber aquela notícia foi maravilhoso para nós, para nossa casa, porque minha cunhada já teve uma perda gestacional, então temos todo um cuidado nesse momento. Mas o nosso Deus é bom em todo tempo. E nós glorificamos e cremos que o mês de agosto, o mundo diz que é um mês de desgosto, né? Mês do meu aniversário, eu digo, está repreendido. O mês do meu aniversário vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. O desgosto vai para lá, Satanás, né? Eu não vivo pelas crendices desse mundo. Não caminho pelo que o mundo fala, mas nós precisamos caminhar pela fé e na vontade do nosso Deus. Amém? Hoje eu vou estar falando uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Você não é descartável. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos estar celebrando a nossa salvação em Cristo. Obrigado, minha filha. Nós vamos celebrar a nossa salvação em Cristo. E é de importância meditarmos sobre isso. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 18. 1 Pedro, capítulo 18. Nós vamos ler a partir... 1 Pedro, capítulo 1, não tem 18 não. 1 Pedro 1, a partir do versículo 18. Todos acharam? Queria pedir que você ficasse de pé para estarmos em reverência à palavra do Senhor. Sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes
resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Senhor, nós damos graça pela tua palavra, louvamos o teu santo nome, e cremos, ó Deus, que o Senhor tem uma porção especial para nós neste lugar. Nos dá espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento do Senhor, para que possamos ser preenchidos pela tua doce palavra, queimando no nosso coração, e que convém que o Senhor cresça, que eu diminua, Senhor. E tantos que estão aqui, aqueles que estão em suas casas, recebam dessa porção especial do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, antes de continuarmos a palavra, nós vamos orar pelo primo da irmã Giselda. Ele tem esquizofrenia e ele sumiu esses dias. O nome dele é João Maria. Fazem 8 dias que ele sumiu, tá? Não vamos clamar por esse rapaz chamado João Maria. Levante suas mãos em oração. Senhor, nós oramos por esse rapaz, o João Maria, Senhor, primo da irmã Giselda. Tu és o Senhor que está no controle de todas as coisas. E oramos para que esse rapaz, ó Deus, seja encontrado em nome de Jesus. Tira toda a esquizofrenia agora, Senhor. Que ele volte em si e retorne para a sua casa, ou seja encontrado por alguém, mas clamamos por tua misericórdia, Senhor. Clamamos por tua misericórdia, traz conforto ao coração da família, e que eles possam crer no Senhor para a vida desse rapaz. Visita com o teu poder, resgata, livra do mal, do homem mau, e tudo, Senhor, que se levanta contra este homem e a família dele. Em nome de Jesus, ó Pai, tu és a nossa esperança, e nós podemos ter esperança em ti. Tende misericórdia, Senhor, do João Maria. Vai ao encontro dele, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você crê? Amém. Eu creio também. Deus é bom e é um Deus de milagres. No que nós estamos meditando hoje, de que nós não somos descartáveis. Queridos, nós precisamos conhecer cada vez mais a vontade de Deus para as nossas vidas, para não estarmos confundidos com as situações que vivemos nesse século presente. Então, nesse texto que nós lemos, nós vemos o seguinte: sabendo que não foi por coisas corruptíveis, não foi por ouro, por prata, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Veja que coisa interessante. Antes da fundação do mundo, esse sangue de Cristo já foi representado, já foi conhecido na eternidade, em resgate por nosso favor, em favor das nossas vidas. Então nós, conhecendo cada vez mais a palavra de Deus, nós vamos compreender o seguinte: nós não somos descartáveis, nós não estamos perdidos, nós não estamos aqui por acaso. As circunstâncias que muitas vezes, por meio delas, é o que nos aproxima de Deus, não são meras circunstâncias. Já contei isso aqui algumas vezes. Minha mãe, quando se casou com meu pai, foi morar com ele, ela estava distante do evangelho, afastada, no caso, não distante do evangelho, mas afastada da comunidade dos santos do Senhor. Estava afastada da igreja.
Eu não gosto daquele termo desigrejado. Por quê? Para mim, quem é desigrejado é Satanás. Ele está sem frequentar uma comunidade. Ele está sem frequentar a comunidade dos santos do Senhor. Mas desigrejado é o diabo e seus anjos, que eles não podem participar da igreja. A herança de Cristo é a igreja. O seu corpo místico. Então, um irmão que está longe da presença, que está longe, sabe, da comunidade, ele está perdendo? Sim. Por quê? Porque é por meio da comunidade aonde nós somos moldados. Buscando ao Senhor em sua casa, o Espírito te molda a uma comunhão com Deus. Junto com a comunidade, o Senhor te molda a conviver com os outros. É simples. Só que porque muitos preferem ser um crente virtual, ser um crente que assiste o culto só de casa, porque eu não tenho que lidar com as pessoas. É mais fácil lidar só comigo mesmo. E ainda temos a petulância de dizer, eu já não consigo nem me suportar. Ou seja, existe uma falta do evangelho dentro de nós, não pode. Eu não posso dizer que não vou estar em comunhão com os meus irmãos, porque eu não suporto nem a mim mesmo. Então o Espírito Santo não entrou em minha vida para fazer uma mudança, um novo, o quê? Nascimento. Porque quando Nicodemos pergunta sobre o poder que Jesus operava, Jesus disse que essa autoridade só conhecia quem nascia de novo. Sim? Está lá em João capítulo 3. Só quem nasce de novo é que pode ter essa experiência. Então o novo nascimento significa que eu vou morrer para a vida que eu estou vivendo e vou renascer em uma nova vida. E essa nova vida está em Cristo. E o que é que Cristo traz? A boa nova do Evangelho. Que você é amado, que você está sendo resgatado e você foi recebido. Mesmo que um dia você tenha cometido algo abominável, Deus não te olha com desprezo, mas Ele te olha com amor. Ele te olha com amor. Na semana passada, o irmão, foi semana passada que o senhor pregou? Foi passada, não foi? Que eu pensava que tinha sido pastor aquele, foi retrasada ela. Na semana passada o irmão estava aqui e falou sobre esse imensurável amor de Deus, que está escrito em João 3,16, que nem João soube como explicar esse amor. E ele só escreveu de uma tal maneira, de uma maneira totalmente inexplicável. Então nós vemos o seguinte: o amor e a misericórdia de Deus sempre estão nos alcançando. Então não foi prata e ouro, você não foi comprado por dinheiro. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas a vida, eu estava assistindo um filme ontem, e vejam o quanto nós precisamos. Eu, pastor de vocês, vou contar um pecado agora. Estava assistindo um filme ontem, ele até está no top 10 do Netflix, eu acho que é Correndo do Perigo, não me lembro o nome agora do título. E uma criança e a mãe estão saindo do México para entrar ilegal nos Estados Unidos, fugindo do cartel de drogas. Enfim, e a mãe morre nesse processo, num tiroteio, e ela pede a o homem que estava ajudando para que ele cuidasse do filho dela. Disse: olha, na minha bolsa tem o que você precisa para levá-lo, pode ficar com o dinheiro, ajude para que ele chegue a tal cidade. E desenrolar do filme, já perto do final, o rapaz que foi, ele estava com uma dívida muito grande no banco, e aquilo chegou para ele como um milagre, assim, uma bolsa cheia de dólares. Ele disse: eu vou levar esse menino e vou ficar com essa grana, nada mais do que justo. Mas no meio do caminho ele decide desistir, depois ele volta, e aí ele chega para o menino e diz assim: olha, esse dinheiro é seu para você recomeçar a sua vida. E a criança diz assim:
Não, eu não quero esse dinheiro, que ele é dinheiro sujo do cartel, eu não quero. E aí o cara diz, eu também não vou ficar com dinheiro, e eles começam a queimar o dinheiro numa fogueira que eu falei, homem, faça isso não. O cara estava numa caminhonete velha, sabe? Levando o menino, eu disse, se tu comprar outro carro, pelo menos para valer o esforço. E depois, quando eu vejo eles queimando aquilo ali, Deus falou no meu coração, se numa situação de filme, você tem esse julgamento, imagine na vida real, qual o julgamento que você teria? A criança e o homem velho disseram que não queria, porque eram oriundos de crime. E como é que você pensou e disse assim, poxa, será que Deus não provê todas as coisas para nós? É nisso que muitas vezes nós somos pegados, somos pegos aqui no nosso ventre. E aquilo me levou a essa reflexão. Porque muitas vezes nós nos julgamos muito justos, muito corretos. Eu faço isso. Mas, irmão, saiba que sempre tem algo em nós. Sempre tem um tropeçozinho. Por isso que a palavra diz que aquele que diz que não comete pecado torna Deus mentiroso e a verdade não está nele. Você não pode dizer que não tem pecado. Porque pecado é um erro do alvo, você vai tropeçar. Mas sabe o que é bom? Sabe qual é a boa nova do Evangelho? É que eu e você podemos nos arrepender dos nossos pecados e receber perdão do nosso advogado. Podemos receber perdão do Senhor. E isso, quando eu falo, pega no meu ventre, porque às vezes nós somos fiéis a Deus em muitas coisas. E nós queremos chegar para o Senhor e dizer, Senhor, eu sou tão fiel em tudo, mas isso aqui, eu não consigo, e eu vou levar isso para mim, e etc. E eu acho que o Senhor não vai achar ruim, né? O Senhor não vai achar ruim. O Senhor não vai pesar a mão sobre mim, porque eu vou fazer isso. Você acha que não? Está aqui o controle do ar-condicionado. Pela zoadinha, né? Pode pegar aqui, ó. Então, nós precisamos ter os olhos abertos sobre isso. Lembra que perguntam aos discípulos de Jesus por que os discípulos de João jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? E ele disse, e Jesus falou, que quando o noivo está com eles, não era necessário que eles jejuassem, mas viria um momento de que o noivo não estaria com eles, e que aí eles iriam jejuar. Existe uma tradição judaica no sentido seguinte, quando você vinha da rua, certo? E você ia se alimentar, você tinha que lavar as mãos e os pés. E nisso tinha uma tradição e uma superstição também no meio do povo judeu, que era no quesito de que quando eles lavavam as mãos, certo? E lavavam seus pés, eles estavam se purificando, limpando da poeira dos pagãos que rondavam pelas ruas. Só que Jesus, ele confronta os fariseus com essa pergunta, porque ele diz assim, vocês dizem sobre isso, mas desonram o pai e a mãe. Quando eles estavam, o cara estava ficando com os pais idosos, eles não queriam cuidar dos seus pais, eles diziam o seguinte, tudo que eu tenho é do Senhor. Então, ou seja, ele não tinha mais herança, era tudo de Deus. Mas como sabemos que no meio do povo do Senhor já havia uma corrupção muito grande no coração deles, eles já tinham uma aliança pecaminosa, aonde alguns sacerdotes do templo já rachavam aquela grana com eles. Era mais ou menos assim, eles nem levavam o pai para o asilo, e nem cuidavam, e deixavam morrer, de fome, de necessidade. Então por que vocês se preocupam com isso? Se vocês não são coerentes com o que estão falando. Ou aqueles
que indagam Jesus e Jesus fala: vocês dão o dízimo do endro, do cominho e do coentro, porque naquela época eles viviam da agricultura, muitos deles, mas no cuidado aos necessitados vocês não estão nem aí. E disse: façam essas coisas, no caso, sejam dizimistas fiéis, mas sem deixar de observar as outras. A vida do outro também é importante para mim. Então, o que é que nós estamos sendo chamados aqui pelo Senhor? Talvez não consigamos viver uma vida 100% coerente, mas não devemos caminhar sobre justificativas. Nós queremos muito justificar o nosso erro. Nós estamos em busca sempre de uma desculpa. Então, quando nós observamos que não fomos comprados por prata, por ouro, foi pelo sangue de Cristo, eu e você precisamos dizer: Senhor, me ajude a olhar diferente o outro. Me ajude a ser fiel no que eu preciso ser fiel para o Senhor. Eu tenho que buscar ser completo em Ti, Jesus. Uma coisa que a gente viu na igreja do Senhor é que muitos irmãos se tornam fiscais do outro, por causa dos usos e costumes da igreja, fez com que muita gente se tornasse fiscal do irmão. Como assim? A gente participou de uma comunidade, que eu fui impedido de ministrar a ceia, eu estava todo arrumadinho, até bonito, aí estava de esporte fino, sabe, aquela calça, uma calça slim, mas não apertadinha, aquela que não é jeans, meu nome, hein? Tem outro nome dessa calça. Cargo não, cargo é cheio de bolsa, homem. Cargo é para o Wallace, que trabalha cheio de ferramenta. É uma calça, acho que chamam de capri, mais ou menos assim. Mulher é o quê? Squin. Calça de boy, isso. Aquela bem arrumadinha. Uma camisa que eu tinha ganho do meu sogro, uma da Paulo Play. Eu não tinha dinheiro para comprar não, mas meu sogro compra e depois me dá. Aí, estava todo alinhadinho. E a irmã, o pastor tinha viajado, me deixou incumbido de ministrar a ceia. Uma pastora lá, chegou no meu ouvido e disse: olha, você não vai poder ministrar a ceia assim. Eu disse: por quê? Porque você está de manga curta. Meu irmão, veio uma ira aqui dentro assim, essa religiosa, esse povo cheio de safadeza, que tinha muita falsidade, muita coisa errada, mas estava no parâmetro, no parâmetro do que diz a regra de vestimenta e etc. E o Senhor falou ao meu espírito assim: meu filho, não seja como eles, vai em casa e troque a roupa. Eu disse: está certo. Fui em casa, morava pertinho, troquei de roupa, botei uma manga longa, nem lembro se eu botei gravata, alguma coisa assim, fui, voltei, e não deixei de ministrar a ceia, porque a comunidade, às vezes ela não sabe de nada, tem muitos irmãos leigos também, que estão muito por fora da situação. Falei: não posso prejudicar os irmãos, por causa dessa irmã, que ela é nécia na fé, não tem entendimento, então não vou prejudicar. E isso me levou até a ter experiência de outros lugares que eu fosse, também não tivesse problema de como eles fazem. Mas não deixei de ministrar a ceia do Senhor, até porque todos os irmãos são importantes. E isso que eu quero dizer é que as pessoas não podem ser impedidas de participar do partir do pão e da comunhão dos santos. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz para nos resgatar, e que nós participássemos desse momento tão maravilhoso, tão oportuno. E muitas vezes, esse tipo de ignorância de entendimento, falso ensino, erros de interpretação, levaram pessoas a deixar de cear, deixar de participar da ceia do Senhor. Pessoas que não tinham entendimento, porque o texto fala que nós devemos discernir o corpo, e também discernir se nós devemos comer ou não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Você pode discernir.
Agora, deixa eu te dar uma questão. Não foi por prata ou ouro, ou seja, eu já ouvi em ceia assim dizer, você pode comer hoje, irmão, porque você não pecou esse mês. Mas por quê? A irmã até que falou isso, era mulher de Deus, uma mulher exemplar mesmo, mulher digna. Mas o ensino que foi revelado a ela foi errado, e muitas vezes nós estamos nessa busca para não pecar. Entenda bem, não é que eu estou dizendo você está liberado geral, não, pelo contrário. Não podemos ter o domínio da carne, ele não pode ter força em nós. Mas não é sobre você não pecar, é sobre a misericórdia que o Senhor tem sobre nós. Faz com que eu e você podemos chegar na presença de Deus. Podemos nos apresentar diante do Senhor para adorar o seu nome. Entende que na primeira aliança não se apresentava sacrifício se não fosse o sumo sacerdote. E hoje eu e você temos um sumo sacerdote sentado à direita de Deus, que permite que eu e você esteja aqui cultuando o nome dele. Porque o povo ficava nos átrios, não chegava na presença. Ele se regozijava, porque a glória descia no templo, mas não para todos. Mas se regozijava porque Deus estava recebendo o sacrifício. Mas eles não eram participantes do que eu e você podemos participar. Tem o Espírito Santo vivo em nós. Então não foi por prata ou ouro que fomos comprados. Não foi ninguém que comprou você. Chegou lá, paga o preço mais alto. Não. Deus enviou o seu Filho para nos resgatar, para nos transformar. Então quando nós preferimos anunciar um evangelho de dogmas, faça, não faça, seja, não seja, as pessoas vivem muito, fiscais dos outros, fiscal até da sua própria vida, debaixo de condenação. E não consegue viver a boa nova do evangelho, que é eu me sentir livre em Cristo. Não me sentir em condenação, em poder brincar com os meus filhos, amar a minha esposa. Porque tem pessoas que nós sabemos e conhecemos que o casamento dessa pessoa é um martírio, porque já começou com um fundamento errado. Já começa num fundamento errado. Que fundamento, pastor? Pessoas que casam dizem, eu vou mudar ele. Vai não, querido. Só quem tem o poder de mudar um homem e uma mulher é o Espírito de Deus. Tocando no mais íntimo, revelando quem você é e o que Deus deseja que você se torne. Mas você não consegue mudar ninguém. Você pode, talvez, conseguir com que alguém se mascare. Para tentar agradar você, essa pessoa pode ter uma aparência de mudança. Mas no momento da dificuldade, ela se revela. Ela se mostra que foi uma compra. Foi uma tentativa. Não foi uma verdade do Evangelho. Então você não foi comprado por prata ou ouro, mas pelo sangue de Cristo. Então vamos entender, o amor e a misericórdia de Deus, ele sempre está representado na Bíblia. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 é um texto poderoso, tem muitas coisas a meditarmos aqui. E nós vamos ler alguns versículos, passear pela palavra aqui. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é comum de nós, sabendo bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor,
para guardar o caminho da árvore da vida. Queridos, prestem atenção. Isso aqui é uma conversa da Trindade. O homem agora é como nós, conhecedor do bem e do mal. Vamos tirá-lo do jardim do Éden para que ele não coma da árvore da vida. Pois se o homem comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente separado de Deus. Isso já é a demonstração do amor e da misericórdia do Senhor. Tirar o homem do jardim do Éden para que o homem não vivesse eternamente separado dele. Você já vê aqui, desde a criação, a demonstração da misericórdia e da proteção de Deus. Ele poderia matar os dois e fazer de novo. Só que Deus não tem plano B. E como nós lemos em 1 Pedro, o sangue de Jesus já foi representado antes da fundação do mundo. E o próprio Deus os vestiu de peles. Mata um animal e os veste de pele para que eles saíssem, porque agora eles estavam o quê? Nus, ou seja, eles estavam em vergonha. Vocês aqui conseguiriam sair nu na rua? Né? Os índios sim. Depois começaram a se cobrir, e hoje tem até Hilux, celular, Starlink. Mas a inocência foi perdida. Eles não conseguiam olhar um para o outro sem cobiça do pecado. Não eram mais irmãos, não eram mais inocentes. Agora eles conheciam o bem e o mal. E nós estamos vivendo os últimos dias e sentindo na pele a pressão do bem e mal. Nós abrimos o noticiário e a gente fica indignado da cobiça das pessoas. A cobiça das pessoas começa por coisas pequenas e coisas mais altas. E às vezes elas gastam muito para isso. Por exemplo, a França, para fazer com que o Rio Sena fosse representável para poder nadar e fazer o triatlo, gastaram $1 bilhão. E o rio não ficou bom. A prefeita foi, deu uma engolidazinha nas águas e tal. Aí veio uma chuva. Aí qual é a parada que a mídia tem que fazer? Gente, as fortes chuvas. Que forte chuva? O povo estava fazendo a abertura lá, estava uma garoazinha de nada. Botaram até um velhinho na cadeira de rodas. Senão, se fosse forte chuva, não tinha nem abertura. Só foi chover um pouquinho, a água da casa do povo foi para o rio, meu velho. O povo foi ainda, cobiça, não, temos que mostrar, a gente gastou muito dinheiro nisso, apostamos nisso. E os atletas, coitados que foram, eu vi hoje, não me lembro qual o país, foi a Finlândia, a Irlanda, tiveram que tirar o seu competidor porque está internado com uma bactéria. E um bocado de gente saiu e estava lá na televisão, saindo do rio e vomitando. A cobiça também pode nos levar a isso, gente. Porque a gente só vê coisas grandes. Né? O petrolão, o mensalão, a gente vai ver tudo. Isso tudo começou com o que eu falei para vocês, do meu próprio pensamento, dizendo assim, homem, eu pegava esse dinheiro aí. Quando você vê grandes empresários que foram presos, na Operação Lava Jato, por exemplo, Ike Batista, muitos outros, esses caras nunca imaginavam que ia ser preso não, gente. Nosso país era conhecido como país da impunidade. Na verdade, voltou a ser, né? Mas ele foi preso, gente que você nunca imaginava. Aqui no Rio Grande do Norte, Henrique Alves foi preso. Não ficou muitos dias, mas é uma vergonha para um cara daquele. Que se apresentava como maioral. As pessoas, tem gente que é tão ignorante que tem esses caras como Deus. E as pessoas vão. Mas começa disso, esse cara nunca pensou que ia ser preso, e ali, vamos fazer aqui, todo mundo está fazendo, todo mundo está ganhando, por que eu não vou ganhar a minha fatia? E o Evangelho nos chama a entender que você não recebeu uma fatia, a sua conta foi paga total. Jesus pagou a sua dívida totalmente.
Por isso que ele diz: eu paguei sua dívida, agora eu chamo você para viver a boa nova. Jesus não quer nem que você leve peso. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos. Ele não esqueceu de nada. Você está cansado dessa vida, você está sobrecarregado com tanta coisa, e o último estágio, depressão, querendo desistir da vida, opressão, você está oprimido, venha para mim, tomai sobre vós o meu jugo, a minha direção. Jugo é um instrumento colocado sobre os animais, 2 bois, coloca sobre eles, para que eles sigam o caminho do arado. Então tomem sobre vocês o meu ensino, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Não tem um fardo pesado. O meu fardo está muito pesado, eu não aguento mais. Faça o seguinte, querido, ore: Senhor, troca o fardo comigo, porque muitas vezes você está levando um fardo que não é seu. Você quer resolver o problema, mas Jesus está lá, pode trazer para mim. Traga esse peso sobre mim. Por isso que, quando nós temos notícia de que alguém perdeu um familiar, oramos para que o Espírito de Deus traga consolo, porque esse consolo, ele é totalmente necessário e traz o conforto, para que aquela pessoa possa suportar aquele tempo de desprezo, de solidão, de dificuldade. Só o conforto do Espírito Santo pode fazer isso. Em João 3,16 nós vemos o amor e a misericórdia. Ele pagou o nosso pecado, pagou o preço mais alto. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, a partir do versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito... todo. Texto errado. Estava em João 1, em Atos capítulo 1. E eu lendo e achando estranho. Disse: rapaz, vai sair depois aqui o que eu estava procurando. 1,9. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras. Amém? E ele não nos deixou desamparados. E chegam os anjos para consolar os discípulos e dizer assim: esse Jesus que vocês viram subindo, ele vai voltar para encontrar vocês de novo. Tanto que os discípulos achavam que Jesus ia voltar muito rápido. Depois eles entenderam que tinha um tempo, no tempo oportuno do Senhor, quando Ele quiser voltar. E sempre Jesus falou: não compete a vocês saberem os tempos e as estações, mas temos que crer que Ele voltará para encontrar a sua igreja. Ele deixou alerta que coisas iriam acontecer para o tempo da sua vinda. Em Mateus 24, nós sabemos, temos apontamentos do tempo: nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Nós vemos isso acontecer há muito tempo, só que agora estamos vendo muito mais do que antes. Nós estamos vendo de uma forma até desenfreada. A vida para muitas pessoas
não valem nada. Pessoas estão matando umas às outras por besteira. Estão assassinando por causa de coisas. Quando eu era adolescente, um colega do bairro foi morto, foi assassinado por uma outra pessoa, porque ele estava pegando manga no pé de árvore do terreno do cara. Já vi jovem morrer por causa de passarinho. Ah, mas o passarinho era caro. Minha gente, pelo amor de Deus. A vida de outro ser humano não tem valido nada. Se formos estudar antes de Cristo, era muito pior do que agora. A questão de suportar um ao outro, de matar as pessoas por qualquer coisa. A era medieval está aí a história para você ver coisas terríveis. As guerras. Talvez as pessoas que passaram pela Primeira, Segunda Guerra Mundial também dizem assim, Jesus está voltando. Porque eu estava conversando com uma pessoa esses dias, falando que um pastor da igreja de um conhecido dela, disse, quando a humanidade matou Jesus, sai dessa conversa, a humanidade não matou Jesus. A palavra diz que Jesus se apresentou, ele se entregou para morrer em nosso lugar. Não olhe Jesus como coitadinho, não, preste atenção, minha gente. Tenha os olhos do entendimento abertos. Deixe de ser infantil. Jesus é Deus. Você acha que alguém poderia conter Deus? Eu vi o pastor Paulo Júnior falando esses dias, ele disse assim, se Jesus estivesse na cruz, 100% Deus, eles estariam até agora chicoteando ele não morreria. Ele teve que se entregar como homem para poder resgatar a mim e a você. Tanto que quando ele ressuscita como Deus. A ponto de transparecer parede, aparecer para alguém, sumir. Esse é o Jesus ressurreto, corpo glorificado. Então tem gente que está realmente sem ter o que fazer, ouvindo ventos de doutrina, recebendo o diabo, para poder incentivar uma igreja a pensar que a humanidade matou Jesus. E esse foi um dos termos que Hitler usou para incentivar a nação alemã a aniquilar os judeus. E não só Hitler não, tá, gente? Alguns teólogos, até que nós conhecemos, como Martinho Lutero, também não gostava de judeu, porque pelo falso entendimento grego-romano acreditava que os judeus também matou Jesus. E para muitos que não sabem, Martinho Lutero até deu a história conta um pouco de situações de matar judeus. Mas ele foi alguém importante para a reforma protestante. Assim como Paulo também matou seus irmãos convertidos ao Evangelho. Então isso é o poder do Evangelho, é olhar para alguém e dizer assim, você não é descartável. Porque quando Jesus aparece para Paulo no deserto, a caminho de prender mais cristãos, no caminho de Damasco, uma luz forte aparece diante dele e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz o que? Senhor, eu estou te perseguindo. Ele diz, sim, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Veja uma coisa interessante, ele diz assim, você está perseguindo minha igreja, porque agora Cristo em nós é a esperança da glória. Então ele diz assim, eu sou o Jesus a quem você persegue. Você não está perseguindo só pessoas, você está me perseguindo, mas eu vou me apresentar para você. Então quando Jesus se apresenta para Paulo, nós vemos alguém que foi conquistado por uma glória tremenda, aonde ele se transforma de perseguidor para servo de Cristo, e tinha prazer de estar preso, em nome de Jesus. E muitas vezes nós não temos nem prazer de servir a Jesus, e colocamos em xeque a nossa conversão, porque está faltando uma comida, porque a promoção não chegou, porque o ônibus não chegou, porque o carro tão sonhado, a casa tão sonhada, não aconteceu ainda.
E as pessoas ficam, meu Deus, será que Deus não está olhando para mim? Muitas vezes Deus está olhando e vendo um coração corruptível, que só olha para si mesmo, que tem anseio por esta vida, mas não está observando a era vindoura, não está observando o amor que Cristo dispensou na cruz por nós. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos nem olhando os mínimos detalhes dos milagres de Deus. Pense agora, talvez esse ano você ainda não teve o que você sonhou. Para esse ano, você escreveu, você colocou aqui na cestinha de oração, você até esqueceu de orar, mas a gente sempre está orando. Talvez você não tenha nem esperança, mas rapaz, já chegou, passou do meio do ano. Será que vai vir? Será que vai acontecer? Deus não esquece dos seus. Deus não esquece dos seus filhos. Ele sabe que você não é descartável. E às vezes nós dizemos, ele não lembra de mim. Só pode ser um castigo que ele tem para mim. Não é sobre castigo, não é sobre lembrança. É sobre entendimento. É sobre o entendimento. É sobre nos lançarmos para viver essa misericórdia. Nós estamos nesse mundo, mas não somos do mundo. Não somos desse mundo. Abra sua Bíblia em João capítulo 17. A partir do versículo 14. É uma oração muito importante de Jesus. Jesus está orando ao Pai e diz, versículo 14, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo por estes, somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia! Estamos nesse mundo, mas não somos dele. Muitas vezes queremos nos misturar com ele, até flertamos com o pecado, mas eu acho que você já viveu isso, quando você vai para a presença, você diz, Senhor, me perdoe. O pecado estava me chamando a minha atenção, mas o teu amor é maior. Quando eu sinto o teu amor me envolvendo, eu me lembro que não foi prata nem ouro, não foi pessoas humanas, mas foi a tua misericórdia, a tua graça que me comprou. Isso me faz entender que eu não sou descartável. Nós estamos numa sociedade cada vez mais descartável. Assim como se descarta um copo desse. Você vai tomar água ali e joga fora. É o quê? Descartável. Essa sociedade está assim. As pessoas fazem isso com outras, crendo que seja impossível a restauração para usar. Mas um copo de vidro, você faz a mesma coisa que eu acabei de fazer com o copo descartável? Por quê? Porque a aparência, deixa aqui, ela está melhor do que a outra, né? A aparência disso aqui está muito melhor. Só que esse copo de vidro é bonito, mas eu tenho outro ali que é aqueles copos de geleia. O copo de geleia você pega e faz a mesma coisa. Você toma o suco, toma o café e joga no lixo.
Não, o que é que você faz? Você leva para a cozinha, você lava, tira a impureza e guarda. E é isso que o Senhor faz com a minha vida e com a sua. Ele nos lavou dos nossos pecados. Só que é interessante essa analogia sobre o copo, porque o copo, muitas vezes, se suja. Ele não fica parado numa prateleira, ele vai se sujando e vai sendo o quê? Lavado. Então, santo não é aquele que nunca se sujou, mas é aquele que sempre se lava no Senhor. Aquele que está sempre sendo lavado em Cristo. Aquele que sempre recorre à presença de Deus. Senhor, me lava dos meus pecados, dos meus entendimentos, dos meus pensamentos que não agradam o Senhor. Qual é a faceta do diabo? É nos levar a pensar, a conjecturar que você é descartável. Sabe por quê, irmãos? Quando nós olhamos para este mundo e vemos o que acontece com as pessoas, elas são descartáveis mesmo. Nós estamos numa era, no momento desta era, que as pessoas estão cada vez mais individualistas. E Deus está nos chamando, tentando nos impulsionar a não caminharmos como esse mundo está caminhando. Estamos num ritmo bem frenético, de trabalho, as pessoas têm medo, você é induzido a ter medo de descansar. Muitas vezes somos submetidos a um medo de darmos um freio naqueles que nos exploram. Não pode ser assim. Sabe, queridos, desde o momento que eu entendi uma coisa, eu trabalhava numa instituição conhecida, famosa, mas como éramos horistas, o salário fixo da gente era 20 horas, então não dava nem dava R$300 na época. Se você não trabalhasse, você ganhava aqueles R$300. Quem é que vai querer um trabalho assim? Então tinha que trabalhar. E era pressão. Teve uma época que eu dava aula aqui no Alecrim, de 7h30 da manhã até o final da tarde. Aí eu saía daqui, ia para Macaíba para dar uma aula, que era 2 horas, 1h30, ia para lá, eu ia voando naquela estrada de Mangabeira para Macaíba. Eu fui livrado da morte várias vezes, de quase chocar num caminhão, obrigado, minha filha, de quase morrer ali várias vezes. Mas eu estava caminhando no que esse século diz: se eu não aceitar o trabalho, se eu não fizer o que querem, eu vou perder o meu trabalho. Eu vou perder um emprego. Então eu me sacrifiquei por aquela empresa. Quando eu fiquei doente por causa do trabalho, sabe o que foi que eu recebi? A carteira azul, meu filho, assinada e mandada embora. A partir daquele momento que eu fiquei doente, eu disse, e que foi bronca, viu? Já falei isso aqui a vocês, anos, para me recuperar, para poder voltar a trabalhar em qualquer lugar. Eu disse, a partir de hoje, o meu sustento é o Senhor, e eu não vou me submeter a essa exploração, não vou ter medo de dizer não. Não é uma questão de, eu não faço isso porque eu não quero sujar minhas mãos. Não é isso, não. Não é altivez de coração, não. É entender qual é o meu limite. Entender que pessoas têm que ter limite. Quando eu fui empreender, tinha empresário que 11 horas da noite queria estar conversando. E eu cedia e tal. Disse, não, precisa entender que esse povo, o dono está aqui de 11 horas da noite, porque ele é o dono. Ele quer fazer dinheiro e eu não, meu filho. Eu vou trabalhar mais horas e vou ganhar a mesma coisa. Dizem, querido, amanhã, viu? Depois das 18, tchau pro louro, como diz na minha terra. Não tem isso não. Pastor, meu irmão, eu sei quem eu tenho crido. Preste atenção, quem obedece princípios de Deus e confia na sua palavra, prospera. Quem aqui já viu um adventista do 7º dia desamparado aí? Me diga aí. Porque os que eu conheço, cara, tem uma lanchonete lá no bairro, que é gostoso, pode crer o nome da lanchonete. Eles são adventistas. Ei, meu amigo, sexta-feira de noite, não tem lanchinho do Pode Crer, não. Você vai comer qualquer outro, mas não tem. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eles começaram no lugar desse tamanho aí. E uma cozinhazinha bem pequena.
Hoje, eles estão no lugar que é do tamanho desse salão aqui, fora a cozinha. Já apareceram em programas da cidade e não foi fechando não, vai aumentando o negócio. Porque quem obedece aos princípios e crê no Senhor, ele prospera, ele avança. Mas a gente, que é mais contemporâneo, né, a gente acha até radical e religioso aquilo que esses irmãos fazem. Tem crente que é domingo, tarde da noite, não tem folga, não sei o quê. Uma vez eu trabalhei num hotel, nunca tinha trabalhado tanto na minha vida para ganhar tão pouco. Cheguei em casa chorando, de tão cansado, disse, eu nunca mais volto para aquele lugar. Está repreendido. E aí, irmão, eu estava precisando. Eu estava na situação precisando, mas assim, eu vou vender cachorro quente na rua, bom do trabalho naquele lugar, mas nunca na minha vida. Eu não sou bicho. Não sou máquina. Quem se valoriza, quem valoriza aquilo que foi conquistado na cruz, vai viver a boa nova de Cristo. Mas enquanto você se desvaloriza, se submete a qualquer coisa, você vive qualquer coisa. Você come qualquer coisa. E talvez, irmãos, vocês devam estar pensando. Eu estava nesses dias refletindo sobre Poliana. E eu acho que eu posso expor ela. Ela deve estar agora, meu Deus, pastor. A gente estava conversando no ano passado ainda, a situação na empresa que ela trabalha. Eu disse, minha filha, valorize, imponha limites mesmo. E antes de Rafael ser demitido, pastor, eu estou pensando em sair. Estava vendendo uma roupinha, lembra? Vendendo as roupas para criança e tal. Eu disse, minha filha, aprenda a pôr limites. Eu creio que Deus tem um propósito de você lá. Aí eu fiquei imaginando, imagine se ela tivesse saído, esse menino fosse demitido, e pronto, meu Deus do céu, pastor. E agora? Mas permaneceu. E sabe o que aconteceu? A sorte vai mudando quando a gente se posiciona. Eu disse, e aí, como é que está, minha filha? Ela conversando com a pastora um dia desse, ela disse, pastor, eu estava com muita vontade de sair de lá, mas agora não tenho mais não, assim, tanta não. Dá de vez em quando, mas eu estou suportando, estou indo. Sabe o que é que eu quero dizer para você? É que você pode pensar assim, o que eu desejo, o que eu orei ainda não aconteceu. Preste atenção, está acontecendo. Presta atenção no que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo não é como nós queremos, mas é aquilo que está dentro da vontade dEle, da soberania do Senhor. Porque se você fosse protagonista, não precisava Jesus ir para a cruz. Mas quem foi para a cruz foi Jesus em nosso lugar. Agora Ele diz como vai ser o nosso caminho. E quem obedece ao Senhor vive a boa nova. Vive na esperança firme que Ele tem para mim e para você. Então, queridos, essa reflexão, você não é descartável como qualquer coisa. Isso é para quem tem fé, meu irmão. Isto é para quem tem fé. Quem tem fé e esperança começa a viver diferente. Começa a experimentar isso. Se valorize. Coloque limites até para você mesmo. Eu antes trabalhava até de madrugada. E não experimentava a infância das minhas filhas. Quando eu comecei a pôr limites, a ser pressionado pela minha esposa, pelas crianças também, eu já falei isso para vocês, de ver Analice pegando um brinquedo e fingindo, eu estou igual a meu pai trabalhando, pego uma coisa, imito um computador. Então tenho que abrir meus olhos e entender. Tem coisas maiores do que isso. E pasmem, muitas vezes pessoas que eram assim, eu achava que era bestalhado. Que não queria ganhar as coisas da vida, não queria avançar, não, pelo contrário. Quem vive o Evangelho, ele desfruta do trabalho de Deus. Presta bem atenção nisso. Quando nós oramos, nós desfrutamos do trabalhar de Deus. Quando agimos pelas nossas próprias mãos, só desfrutamos do nosso próprio trabalho. Mas quem ora, confia e descansa no Senhor, vai receber a recompensa pelo trabalho de Deus. E eu prefiro confiar no trabalho de Deus. Queria que você ficasse de pé.